Queridos escoteiros do Brasil, meu sempre alerta, sou o Padre Hugo Galvão, capelão nacional católico dos escoteiros do Brasil, e estou narrando para você os melhores momentos desta celebração eucarística que aconteceu em 2022, lá no Santuário de Fátima, em Portugal, onde o Corpo Nacional de Escutas estão celebrando então a Luz da Paz de Belém. Aí nós vemos a Luz da Paz, né, sendo cortejada, sendo levada ao altar na procissão de entrada. Esta celebração é muito especial para os escoteiros portugueses. Através da Luz da Paz, Jesus é levado a todos os cantos e recantos de Portugal, diante desta chama que veio lá de Belém, em Israel. Passou pela Áustria e chega em Portugal, bem como a todos os outros países que a recebem. Vamos ouvir então o início da Santa Missa com um dos bispos portugueses. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que também neste Natal vem mais uma vez ter conosco, o amor de Deus, nosso Pai, que nos o envia, e a comunhão do Espírito Santo, que vem deste Jesus e que tudo transforma, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É uma grande alegria ver esta basílica hoje assim tão preenchida de escoteiros que vêm de todas as partes, de todas as regiões do nosso país e que vêm aqui, do modo, antes de mais, celebrando o centenário do escotismo, que é uma data que todos hão de recordar e viver, mas também que vêm para receber a luz de Belém, que é um sinal que nos liga ao escotismo, ao CNE, nos liga às origens de tudo isto, que é o Senhor que veio para o meio de nós, Ele acampou, é isso assim que soa na palavra dos Evangelhos, que soa a palavra, chama o verbo acampar, veio por sua residência no meio de nós. É isso que nós fazemos aqui todos juntos, celebrando as nossas origens, não só como escoteiros, mas celebrando as nossas origens, antes de mais, como cristãos, de que o escotismo católico quer ser uma expressão. Preparemos-nos, pois, para celebrar bem esta festa, esta Eucaristia, reconhecendo que precisamos sempre que o nosso Senhor, o nosso chefe dos nossos agrupamentos, venha ao nosso encontro, nos reconcilie entre nós e consigo e nos ajude a criar um mundo melhor. Reconheçamos as Agora vamos passar do ato penitencial direto para a liturgia da palavra, no finalzinho do Evangelho, e vamos ouvir então as palavras do bispo português, que vai falar um pouco sobre o Evangelho e também sobre este momento da Luz da Paz. Vamos ouvir então o final da proclamação do Evangelho e logo em seguida a homilia do Senhor Bispo. Palavra da salvação. A luz de Belém é um sinal muito significativo para a nossa vida ao longo do ano e foi sempre com grande emoção que a recebi e que ajudei a transmiti-la. E deve ser esse o sentido daquilo que hoje celebramos aqui. Receber esta luz e transmitir. Mas não é simplesmente levar uma lanterna para casa, fazer com que os outros também cheguem. Mas é que estes gestos devem ser expressão daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita, daquilo que nos move por dentro e que alimenta
a nossa fé, mas uma fé que faz caminho na nossa vida e à nossa volta ao longo de toda a nossa existência. E o que é que nos dizem estas leituras? A primeira e o primeiro sentido da luz, que nós vamos ouvir na noite de Natal, um povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para a gente que vivia no meio das ruínas da guerra, uma luz começou a brilhar e queimaram tudo o que fossem instrumentos de guerra. Pensemos na situação da Ucrânia, neste momento. Nós temos visto tantas imagens. Como é que a este povo se vai anunciar que chega uma luz para pôr fim a esta maldade toda, a esta monstruosidade que é que estamos a assistir? É porque isto vive no meio de tanta gente, no coração de tanta gente, que esse caminho vai ser possível. Não está ainda feito. É preciso fazer. É isto que se chama os profetas. Os profetas não são aqueles que adivinham o futuro. São aqueles que, em nome de Deus, propõem o futuro que vai ser possível. E vai ser possível porque entrou no coração dos profetas, antes de mais. A gente às vezes pensa que estes profetas deviam ser gente que viveu num tempo faustoso, num tempo de paz, num tempo de abundância. E por isso falavam assim, tão bem dispostos e com tanto otimismo sobre a vida. Não é. Nem Jesus veio no meio de um momento, de uma vida, de um tempo excepcional de paz, de compreensão, de justiça. Não foi. Foi perseguido desde criança. Só que Deus nunca se conforma com situações destas. E os profetas que falam em nome de Deus começaram a dizer, isto não é o mundo de Deus. Há um mundo que vai chegar. E Deus mesmo no deserto vai fazer um caminho para que regressem aqueles que foram levados para fora do seu país, aqueles que foram obrigados a sair, para que voltem e reconstruam o país. E isto deu resultado? Esta palavra assim de Deus dá resultado? Dá. Dá porque, antes de mais, o profeta é aquele que sonha. Antes de acontecer esse mundo, já tinha acontecido no coração e na cabeça do profeta. Ele sabia porque falava. Porque por isso diz, palavra de Deus. Este é o caminho de Deus. E esta gente que ouviu, isto deixou que o coração aquecesse com o sonho de Deus, transmitido pelo profeta, estes puseram-se a caminho. O caminho não foi fácil. Quando chegaram, o país estava em ruínas, mas eles reconstruíram o país. Este é aquilo que nos diz a primeira leitura. Há uma luz que vai chegar, mas essa luz é preciso levá-la, é preciso distribuí-la, é preciso que acenda o coração de tanta gente, para que nós possamos viver, sonhar e fazer que o sonho de Deus se torne realidade na nossa vida e na vida de todos. E isto não é só para as grandes guerras como a Ucrânia. Nós esperamos que também para a Ucrânia chegue o tempo da reconstrução, chega o tempo de plantar de novo. Mas para isso eles vão precisar também da nossa ajuda, da nossa oração, porque é quando isto entrar na nossa cabeça e no nosso coração que nós nos pomos a tornar isso possível, o sonho de Deus. Mas também para que chegue hoje àqueles que estão no frio, àqueles que estão na miséria, àqueles que não têm sequer com que pensar no amanhã, para que seja possível que eles também possam sonhar que amanhã pode ser diferente e possam levantar-se do acobrinhamento em que tantas vezes os outros os deixam. A segunda palavra vem da Epístola de São Paulo aos Romanos. E ele diz, vejam, não pensem que isto é como a application que a gente põe no nosso telemóvel e pronto, resolveu o problema. A gente clica e faz. Não, começa assim. Tenham paciência. Esperai com paciência a vinda do Senhor. Esperai com paciência, não quer dizer esperem sentadinhos. A paciência quer dizer, é a paciência com que o papai e a mamã fazem crescer uma criança. Sabem que a criança vai crescer,
que não pode, agora não é suficiente, não é capaz de se bastar a si próprios. Não é capaz, não vamos fazer um grande discurso a um bebê. É preciso cuidar dele para que amanhã possamos fazer o discurso. Mas antes de mais é preciso cuidar. A paciência é isso. A paciência é plantar. Se no meio da nossa vida, na nossa vida, nós não pusermos capacidade de fazer, de pensar o futuro, ele nunca vai acontecer. Porque Deus é omnipotente, mas não pode viver em nosso lugar. Ele vive e faz com que transforma o nosso coração. E corações transformados transformam o mundo. E põe-nos a mexer. Essa é uma atitude verdadeiramente discutista. Sempre gostei de ir visitar os escuteiros e ver desde os lobitos mais pequenos a cuidarem da sua casa, a cuidarem da sua toca, não é? Que se chama dos lobitos. A cuidarem da sua toca. Porque é assim que se prepara o futuro. Não só que a gente aprendeu a regular as coisas hoje, mas é que nos habituamos a cuidar das coisas. É isto. Paciência não significa esperar sentadinhos. Paciência, eu chamo-lhe sempre fé ativa. Isto é uma fé que faz acontecer as coisas porque Deus as fez acontecer, como os profetas, dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Até porque, vejam, tem de ser assim. Porque aquilo que Deus promete não é só o fim da guerra da Ucrânia e de todas as outras guerras que temos por aí e das dificuldades económicas que estamos a sentir neste momento, etc. Ele promete mais do que isso. E diz isto, quando vocês aprenderem a fazer isto, é só o sinal daquilo que Deus vos quer dar. Porque mesmo aqueles que, como diz o Evangelho de hoje, que Jesus curava, diz aos cegos, aos abatidos, aos doentes, aos pecadores que estavam enraizados e doentes a partir do seu coração e da sua mente, ele curava. Mas se curavam a dor de dentes, nós temos uma data de dentes e depois vai haver um outro dente a seguir. O que Deus quer é curar-nos da doença da desconfiança, de não termos confiança no poder e no amor de Deus nosso Pai. E que mesmo através de uma guerra e através das dificuldades da vida, Ele nunca nos deixa. Ele não prometeu que este sonho da luz que se leva que seja fácil de realizar. O que prometeu é que ia estar connosco para que ele fosse possível de realizar. Isto é verdadeiramente o espírito que Deus quer infundir no nosso coração. E, finalmente, este cuidar e estar atentos quer dizer que é o tal não o esperar sentado. O Papa Francisco diz isso quando diz que Maria, depois de ter recebido a visita do anjo, diz, levantou-se e partiu rapidamente. Isto é, o Espírito, quando entra em nós, põe-nos em movimento. E o Papa diz, saiam do sofá. Não se anichem simplesmente a ver e a esperar que as coisas aconteçam. Façam-nos acontecer. Não esperem que o mundo esteja perfeito. Não esperem que a igreja seja perfeita. Nunca vai ser. O executivo vai ser perfeito. Não. Mas temos de trabalhar todos para isso. Temos de fazer cada um da nossa parte. Quem é chefe é chefe. Quem é escuteiro, até o mais pequeno dos lobitos, ou o mais astuto dos caminheiros e dos adultos, tem de estar à altura da sua missão. E fazer tudo para que tudo saia bem feito. E então nós aprendemos a cuidar uns dos outros. Cuidar é a palavra que salta deste Evangelho. Jesus diz a João Batista, sobre João Batista. João Batista tinha mandado um recado a Jesus. Ele queria interpretar os tempos e saber. Vão perguntar a ele se verdadeiramente é ele aquele que devia vir, ou se é outro que ainda devemos esperar. E Jesus disse, isso é um discernimento que vocês têm de fazer na cabeça. Para saber se estão chegando tempos novos, digam, vão dizer, e de contar a João aquilo que vocês acabam de ver e ouvir. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aos pobres é anunciada a boa notícia de que Deus não os abandona. Isto é, este Senhor que vem propor uma esperança nova,
vem cuidar, e cuidar daquilo que é mais frágil, daquilo que é mais pequeno, daqueles que estão mais sofrem. Ele é assim que se constrói o mundo novo. Os sinais do mundo novo. O mundo novo não é só isto. É mais do que isto que Deus nos quer dar. Mas se não começarmos por isso, é um sonho que nunca tem realidade nenhuma. E Jesus quer fazer com que nesta terra nós demos sinais disto. Sinais de que cuidamos uns dos outros. Sinais de que cuidamos desta terra que está doente. Deste planeta. Sinais de que cuidamos não simplesmente daquilo que me interessa, dos meus amigos, mas que cuidamos todos desta humanidade. Sinais de que cuidamos desta igreja, que não deixamos que ninguém seja abusado, que não deixamos que ninguém seja esquecido, uma igreja que sai e que faz aquilo que Jesus fez. Vocês, escuteiros, têm uma missão, e isto tenho visto, porque este é o vosso, esta é a promessa do escutista, vão encontrar estas coisas lá dentro. Este é o caminho do verdadeiro escuteiro. É aquele que entende o coração de Deus e procura por esse sonho de Deus também ao serviço da construção desta sociedade onde nós vivemos, desta igreja onde nós vivemos. E lembrem-se que sempre é na igreja que se começa vocês têm de ajudar a fazer da igreja um laboratório de mundo novo, para que a gente possa habituar-se a fazer isso. Vamos então, primeiro, hoje vamos acolher esta luz. Vamos cuidar dessa luz no nosso coração e na nossa mente. Vamos cuidar com paciência ativa, isto é, com aqueles que fazem, têm o jeito e a paciência de fazer crescer as coisas com o passo delas, mas sem nunca desistir, porque somos tenazes e porque temos esperança. E, finalmente, dando sinais concretos de cuidarmos uns dos outros, particularmente daqueles que mais precisam do nosso carinho, da nossa ação e da nossa Terminamos a homilia, passamos para o finalzinho do credo e logo em seguida vamos para as preces comunitárias. Muito bonito e interessante cada uma das preces. Podemos até rezar juntos. Irmãs e irmãos, cada novo ano litúrgico é um ano de graça. Cheios de alegria pela vinda gloriosa do Senhor, imploremos com toda a confiança, dizendo: Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que na Igreja inteira, nas nossas dioceses e paróquias, se anuncie a boa nova a toda a gente e o Espírito faça florir cada deserto, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que nos lares de instituições de todo o mundo haja trabalho, liberdade, pão e paz, e a angústia não perturbe os corações. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que os cegos, os leprosos e os doentes, e os que vivem sem alegria e sem coragem, ponham toda a sua esperança no Senhor. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que no meio da violência cotidiana, o Espírito faça desabrochar as flores de paz e fortaleça todos aqueles que a perderam. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que no escotismo e nos grupos e movimentos caritativos das nossas comunidades, cada um de nós, à maneira de Jesus, sirva aos mais pobres e vá em socorro dos maltratados e dos que sofrem. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelo escotismo católico em Portugal, que inicia a celebração do seu centenário, para que seja para todos os seus escoteiros e dirigentes lugar de verdadeiro encontro com boa nova de Jesus Cristo, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Por todos os que vão receber a luz da paz de Belém neste Natal, para que se deixem iluminar pela presença de Jesus e se comprometam na construção de um mundo cada vez melhor. Oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Senhor nosso Deus, que nos prometeis a felicidade sem fim, concedei-nos um coração pobre e fazei que a próxima vinda do vosso Filho transforme o mundo com a sua paz. Ele que vive e reina por todos os... Estamos no final da oração das preces. Oremos. Agora estamos na última oração da Santa Missa. Concedei, logo em Senhor, seguida pela vossa bondade, teremos que este divino sacramento nos livre do e pecado, mais adiante vemos então o Senhor Bispo com a luz da paz de Belém, com a vela acesa, e vai
acender as outras velas das demais representações escoteiras. É apenas uma pequena chama numa vela, poderosa pelo que representa e transmite ao coração de cada um de nós. Esta é a luz que viaja de mão em mão sem se apagar, que se reforça a cada partilha, ao estilo de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, no qual vivemos, nos movemos e existimos. Assumimos cada um de nós, através desta chama que vem desde Belém, a missão que nos compromete. Leva essa luz em ti. Chamo agora aos nossos convidados, as delegações regionais, as delegações dos agrupamentos da região de Leiria Fátima. Peço a todos estes membros, uma vez recolhida a luz, que deixam por esta igreja, partilhando-a com todos os presentes. Recebei esta luz da paz que nos chega desde Belém e partilhai-a com cada pessoa que encontrardes. Que este gesto de partilha leve o amor do menino Deus a todos quantos a receberem e, através dela, a sua mensagem de paz e de salvação. Então agora vemos o bispo indo em direção à vela, à luz da paz de Belém própria, né? Nós vemos, olha, embaixo no chão, né, as diversas velas que foram feitas para cada uma região escoteira, digamos assim, né, lá de Portugal. O bispo pega a vela, acende uma vela menor, né, e depois vai partilhar esta chama com os demais escoteiros. Eles já estão se dirigindo para fazer uma bela procissão e cada um vai recebendo a sua vela. Depois eles vão levar para os seus grupos escoteiros ou para as suas regiões, né? E cada região vai fazendo aquilo que de melhor pode realizar numa celebração, de uma santa missa ou num momento festivo, para transmitir também a chama para outros escoteiros. E depois levam para escolas, albergues, hospitais, casas-abrigos. É um momento muito especial. Termina-se então esta bonita celebração com as palavras do presidente nacional do Corpo Nacional de Escutas, o chefe Rui, que se expressará de maneira tão bonita. Eu tinha 3 coisas que vos queria dizer. A primeira das quais é que neste celebrar da Luz da Paz de Belém, que também é ano do centenário do escotismo católico em Portugal, nós não poderíamos deixar de saudar Dom José, também o Dom António e também o Dom Serafim, que nos acolhem cá, neste santuário, nesta casa, e que também é a forma do CNE poder vir celebrar o seu centenário a Fátima, este local com tanto simbolismo para nós. Estamos na casa da Mãe. Em primeiro lugar, queria vos dizer que esta missão, que hoje dá nome àquilo que é o tema da Luz da Paz de Belém para 2022, é desafiante, na minha opinião. Se por um lado trazer a luz é uma tarefa que se calhar não é assim tão complicado, quando depois completamos e dizemos traz a luz, é em ti, isto ganha se calhar um desafio um bocadinho diferente,
porque já não estamos a falar apenas em levar esta vela que está aqui acesa, está muito mais a pedir-nos que nós sejamos capazes de sermos nós também luz. Mesmo que ela se apague neste círio que aqui está, ela continua acesa porque nós a transportamos em nós. E ser a luz, trazer a luz em si, em nós, em ti, é algo que nos impele a pensarmos no outro, a pensarmos naquilo que o outro precisa. Quando nós estávamos a chegar a este local com a luz, nós vínhamos ouvir algumas canções e uma delas falava-nos de um sonho. E nós vivemos o sonho. E quando trazemos a luz em nós, também trazemos as recordações, também trazemos as pessoas que amamos, acima de tudo, connosco. E é esse amor que também nos leva a irmos ao encontro do outro e a dar-lhe um abraço, a dar-lhe um sorriso, a fazermos algo por ele, a descobrirmos aquilo que ele precisa e sermos de facto escuteiros, a fazermos este caminho de verdade, caminho que é feito à descoberta do outro. Eu este ano não podia deixar, obviamente, de agradecer a um conjunto grande de pessoas que tornaram tudo isto possível, a Secretaria Nacional dos Projetos, o Artur, a Junta Regional Leiria Fátima, que nos ajudou a preparar e a acolher toda esta cerimónia cá, ao Rodrigo e ao Pedro, que estiveram connosco em Viena ontem e hoje cá, a serem também os nossos representantes portugueses na Cerimónia da Luz da Paz de Belém, que contou com quase 50 nações presentes, mas também tenho que agradecer àqueles que a trouxeram de facto para cá, ao Neiva, ao Simão, ao Rui, ao Pi, ao Tiago, ao João e ao Fernando. Alguns deles já fizeram isto no primeiro ano que fomos à Áustria buscá-la. A luz podia de facto ser acendida aqui há 10 minutos atrás e estava tudo bem se nós de facto formos capazes de a trazermos em nós. Mas às vezes também precisamos de alguma simbologia nos escuteiros tantas vezes que também nos recorde de que de facto é preciso que sejamos capazes de nos transformarmos um bocadinho todos os dias. É preciso que haja sinais desta transformação para que ela de facto também possa acontecer, para que ela possa ser sentimento para os outros. E por fim, e também não deixando de vos dizer que quando partilhamos a Luz da Paz de Belém, partilhamos este desafio, partilhamos esta missão com a quem a entregamos. E foi por isso que quando a recebemos nos disseram: agora tens tu esta missão de trazer em ti a luz. É isso mesmo que nós devemos fazer. A partir daqui, deste santuário, levarmos a luz e levarmos-nos a nós, que seremos luz, e sermos capazes de, ao transmiti-la, dizermos aos outros e inspirá-los neste sonho que se vive todos os dias, a ser caminho de verdade e a dizer-lhes: agora és tu que levas contigo a luz em ti. E com isto vos desejo a todos um santo e feliz Natal. Muito obrigado. Finalmente, o senhor bispo dará as últimas palavras e fará a bênção final. Não fazem falta muito mais palavras. Vamos agora pedir a bênção do Senhor para que Ele nos acompanhe neste regresso a casa, primeiro numa viagem que seja segura e em paz para todos, para que cheguemos todos a um bom destino e que esta luz nos, de facto, nos aqueça o coração e a mente para fazermos de facto luz à nossa volta neste Natal e na vida. Para isso vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos e conduza-vos sempre o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desde agora desejo a todos um Feliz Natal, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
Ficamos agora com a música da Jornada Mundial da Juventude do ano passado, 2023, o hino da jornada, algumas imagens da Luz da Paz. Logo em seguida, passaremos outro vídeo, um breve documentário sobre o momento em que a Luz da Paz chega em alguma região lá de Portugal. Deus abençoe e que possamos fazer uma excelente Luz da Paz também aqui no Brasil. Em ano comemorativo do centenário do CNE, a região de Leiria Fátima acolheu a cerimónia nacional da partilha da Luz da Paz de Belém com o lema Missão, leva essa luz em ti. Logo pela manhã foram chegando a Fátima muitos escoteiros das diversas regiões escotistas que responderam ao convite para vivenciar em conjunto esta atividade. O dia começou assim com atividades escotistas, onde o foco esteve na vivência da fé católica e na mensagem da Nossa Senhora de Fátima, organizadas pelo CNE em parceria com o Santuário. Falámos com alguns dos participantes que nos explicaram o significado desta partilha. É importante para levarmos a luz da paz para os nossos sítios. Eu acho que é uma iluminação que nos deixa seguir ainda mais a vida e gostei desta ideia de virmos participar, como o João disse, é a nossa primeira vez e acho que faz parte da nossa caminhada e é bom e nós vamos conseguir transmiti-la para a nossa vila e comunidade toda. Eu acho que a Luz da Paz de Belém é um grande significado, que todos juntos conseguimos iluminar a vida uns dos outros com pequenos atos. Eu acho que é um momento em que os escoteiros podem estar todos juntos, que é para partilhar a sua fé e para mostrar que somos todos um grupo grande e forte e unido. Ao início da tarde, todos os caminhos davam à Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima. Os representantes das regiões escotistas foram convidados a reunir-se para participarem na Eucaristia da Partilha da Luz, presidida pelo Bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, com a presença ainda dos bispos eméritos da Diocese, Dom António Marto e Dom Serafim Silva. Dom José Ornelas, na sua homilia, exaltou a presença de tantos escoteiros, reforçando que devemos receber esta luz, cuidar dela com paciência necessária para a fazer crescer, não só em nós, mas nas nossas comunidades. De seguida, deu-se a partilha da luz pelos representantes das regiões e ainda às entidades e parceiros convidados. Rodrigo Moreira foi o escoteiro da região de Leiria Fátima que foi à cerimónia internacional na Áustria e trouxe a luz até Portugal, em conjunto com outros dirigentes. Rodrigo explicou-nos como viveu esta experiência. A experiência é uma coisa assim de outro mundo. Não sei explicar o cargo que me deram de ir à Áustria buscar a luz. É bondade, é estar com quem amamos e sermos pessoas mais puras. Também o chefe nacional do CNE, Ivo Faria, acompanhou o comitê à Áustria e no final da cerimónia nacional reforçou a importância desta atividade. Foi uma experiência fabulosa de estar a celebrar naquela basílica a partilha com aqueles países todos, eram 47 países, e ver o nosso Rodrigo a receber a luz
e poder também fazer uma pequena oração enquanto ele a recebia e sentir a magia que é daquela partilha, que é a mesma que nós sentimos aqui, é curioso, mas depois toda a aventura de a trazer 2.700 km sem parar mais do que 5 minutos de cada vez que se parava, e mesmo assim chegarmos aqui mesmo em cima da hora, é uma viagem que nos enriquece. A mensagem é que sejam todos capazes de viver o lema da Luz da Paz de Belém este ano, de sermos capazes de trazer esta luz em nós. E para isso fazermos um caminho de verdade, um caminho que nos obriga e que nos impele a estarmos uns com os outros e a enriquecermos a partilha naquilo que damos e naquilo que recebemos, para fazermos os outros felizes e com isso contribuirmos para um mundo melhor. Agora chegou o momento das partilhas regionais, com o compromisso de manter esta chama acesa, levando às comunidades esta luz com a missão da paz, partilha e serviço.